Se você pudesse hoje ter uma vida inabalável, você gostaria de ter? E se eu te dissesse que é possível você construir um casamento inabalável, finanças inabaláveis, um ministério inabalável? O segredo de uma vida inabalável está em construir uma casa sobre um bom fundamento. Jesus, ele nos ensinou, querido, que a casa que é construída sobre a rocha, vem os tempos, vem os problemas, vem as tempestades e ela não cai, porque ela está sobre um bom fundamento. Construa sua vida sobre a palavra e tudo vai dar certo. Agora, eu não posso construir a minha vida sobre uma palavra que eu não possuo, sobre um fundamento que eu não possuo. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que o Bíblia em um Ano existe, é por isso que todos os dias nós temos um vídeo para edificar a sua vida. Você precisa conhecer a palavra, se expor à palavra, para que você possa construir a sua vida sobre esses fundamentos que transformarão cada área da sua vida em áreas inabaláveis. Eu sou Leandro Machado e se você está chegando aqui, já se inscreve no nosso canal. Todos os dias nós temos aqui um tempo onde nós temos um plano anual de leitura para edificar a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve, já deixa aqui no seu like no vídeo para o YouTube entender que você gosta disso. Segue também nas outras redes sociais, o Leandro Machado. Vai ser um prazer ter você. Lembre que todos os dias, de segunda a sexta, às 7h27 agora, em novo horário, eu tenho um encontro com você em uma live devocional para edificar a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos então ler Atos 10, não é? Nós vamos aqui de NVT, minha companheira aqui, que eu tenho gostado muito de ler ela, né? Uma Bíblia nova, diferente, e ela flui a linguagem. Então te encorajo também a ler comigo. Se você não conseguir ler, aumenta o som, acompanha, porque nós vamos durante esse ano ler a Bíblia inteira. Bora lá, Atos capítulo de número 10, então, a partir do versículo de número 1. Ele diz assim, morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regime italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu o anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio! Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória. Agora envia alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, é um homem que trabalha com couro e mora perto da beira-mar. Assim, o anjo foi embora e Cornélio mandou 2 servos à sua procura, e um soldado devoto do seu grupo os auxiliou. Ele lhes contou que havia tudo acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam na cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, ele entrou em um êxtase, um dos 3 tipos aqui de visões, êxtase. Viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol ser baixado pelas 4 pontas. No lençol havia toda sorte de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, levanta, Pedro, mata e come. De modo algum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comeu alguma coisa que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente, não o chame de impuro que Deus purificou. A mesma visão então se repetiu 3 vezes, 3 times, Então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, 3 homens vieram procurá-lo, levante-te desse e vai encontrar com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse a Deus, eu sou quem vocês procuram? Por que vieram? E eles responderam, Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo os instruiu, a chamá-lo para sua casa, ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte foi com eles, acompanhado de alguns irmãos até Jope. Chegando em Cesareia no dia seguinte, Cornélio esperava e havia ali se reunido com seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele o adorando. Mas Pedro levantou e disse, ei, fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois de entrarem na casa, muitos outros estavam reunidos também. Pedro lhes disse, vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre num lugar gentil como esse e se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que devo considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções.
Agora digam vocês, não é? O que vocês querem? Cornélio então respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário, e às 3 da tarde, de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim mandei buscá-lo de imediato. E foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Cara, que coisa fantástica isso, gente, né? Deus olhando a atitude de Cornélio, quebrando paradigmas de Pedro, né? O judeu tinha isso, eles tinham, né, aquela ideia de exclusividade, era um povo muito exclusivista, né? Tipo, tudo sou eu. Eu sei que durante toda a história, de fato, acontecia isso, né? Deus era Deus dos judeus, mas na nova aliança, Deus se torna Deus do mundo. Deus, ele manda que a palavra fosse pregada ao mundo, e aí começa a quebrar esses paradigmas dentro de Pedro, né? E Deus fala para ele: não considere impuro. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Deus usa quem Ele quer. Sabe, nós às vezes criamos expectativas e falamos: Deus vai usar esse daqui porque o pai era pastor e o bisavô era pastor e o pai é líder de não sei o que. Não, gente, Deus levanta pessoas improváveis, sabe? Você que é líder, você que é pastor, para de colocar um cabresto aqui, ó, e olhar sempre para as mesmas pessoas. Existem pessoas com muito potencial perto de você. Existem meninos, meninas, homens, mulheres, senhores e senhoras que nunca, né, receberam ali a oportunidade de servir ou ser usado por Deus em alguma coisa, e se você assim fizer, você muitas vezes vai se surpreender, porque, querido, Deus, ele capacita pessoas, ele muda histórias de pessoas. Nós só precisamos acreditar assim como Deus acredita. É por isso que o povo às vezes pira quando vai lá na nossa igreja e a gente usa muito adolescente, a gente usa muito jovem. Eu tenho líderes, né, que começaram a liderar ali com 14, 15 anos. Você fala assim: nossa, meu, líderes? Exato, porque a gente acredita que a graça e o poder de Deus, que ele vem do nosso Pai. Nós não vamos colocar para pastorear uma igreja, né, porque a Bíblia fala que não pode ser neófito, né, mas para outras coisas serve, e serve com força. Bora lá então para a gente avançar aqui. Josué capítulo 7 e 8, nós estamos vendo aqui a muralha caiu, né? Eles gritaram, a muralha foi derrubada, né? E eles aqui entraram e acabaram com toda a cidade. Bora, vamos ver aqui então o restante dessa história, né? Josué capítulo 7 e 8, e ele diz assim, ó: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Por quê? Deus tinha mandado destruir tudo, né? E ele fala assim, ó: um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou a Jericó alguns de seus homens para espionar a terra de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem ali. Uma vez que eles são tão poucos, não cansem todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as suas roupas, jogaram em terra sobre a cabeça e prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor, até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar os amorreus? Antes tivéssemos nós contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora, que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. Então, o que será da honra do teu grande nome? Vou tomar um cafezinho aqui. Isso aqui é by Petrolina, não é? Tem alguém de Petrolina aí? Tem alguém do Norte, Nordeste, né, assistindo a gente? Coloca aqui nos comentários: pastor, né, tô aqui na terrinha comendo aí um cuscuz com um cafezinho. Então aqui, ó, Petrolina, aí, ó, um presentinho que eu ganhei, meus queridos Paulinho e Débora. Bora lá então. E ele diz assim, a partir do verso 10: mas o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está prostrado com seu rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou dos objetos que ordenei que não fossem separados para mim. E não apenas roubou, mas também mentiu a respeito e escondeu no meio de seus pertences.
Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levanta-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de preparar para amanhã, porque é isso que o Senhor, Deus de Israel, diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem do seu meio esses objetos. Apresentem amanhã cedo uma tribo por vez. O Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. E essa tribo que vier à frente com seus clãs, o Senhor mostrará então o culpado. Esse clã virá à frente, o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem de família culpada virá à frente. Aquele que roubou, que foi separado para a destruição, será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança que o Senhor fez. E isso se tornou algo terrível a Israel. Galera, se liga nisso. Ele tá falando assim, ó, eu vou mostrar quem foi que roubou, né? Vai vir todo o povo, vai vir a tribo, depois vai vir a família, depois vai vir a pessoa e vocês vão queimar. Galera, assim, é doido, eu sei que tem coisa que mexe com a sua cabeça, você fala assim, meu Deus, mas como pode? Mas era Velho Testamento, era assim que funcionava, né? Era olho por olho, dente por dente, era uma estação diferente, né? Quando a gente vai estudando a Bíblia, fala sobre dispensações, e para cada dispensação existem regras, existem normas, existem condutas, então é por isso que você não pode pegar a Bíblia assim, pá, abrir e falar assim, o que Deus quer falar comigo hoje? Aí você pega a Bíblia, pá, e pega um texto. Não pode fazer isso, porque existe um contexto, existe um povo, existe uma aliança, existe uma graça, uma dispensação. E aí, se você pegar um versículo de uma dispensação errada e trazer para sua dispensação hoje, vai dar muito ruim isso. Então você não pode fazer isso. Tem que entender que existe um momento, existe algo. Então você fala assim, vou matar todo mundo aqui porque está em pecado. Você não pode fazer mais isso, porque a Bíblia fala que você não pode fazer isso, né? E como eu sei que a Bíblia diz isso? Porque a gente lê a Bíblia toda e nós vamos ver lá, né, a Bíblia falando sobre a graça, sobre o perdão, sobre nova oportunidade, sobre cessar de fato essa lei que aqui estava operando sobre o povo, tá bom? Então é muito louco, né, mas fazia parte da dispensação deles, né? Então vamos continuar. Então ele fala assim a partir do verso 16. Logo cedo no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com as suas tribos e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, o clã de Zerá foi escolhido, a família de Zerá vieram à frente e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória e louvor ao Senhor e Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. Acã respondeu, de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo, e os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca, eles correram até a tenda e encontraram ali escondidos os bens roubados, como Acã tinha dito, né, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda, os levaram a Josué e todos os israelitas e depois colocaram no chão na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos e filhas, os bois, jumentos, ovelhas, tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã, por que você trouxe essa desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e os queimou todos os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras e continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Gente, para mim isso é pesadíssimo, mas traz um temor, na realidade. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu fico triste com a igreja de hoje, eu fico triste da forma que a galera tá vivendo, sabe? As pessoas, namorado, noivo tendo relação sexual, pastor tendo amante, líder mentindo, e aí compra e não paga, e um monte de crente fofoqueiro, sabe? Quando eu olho, eu falo assim, se a galera entendesse um pouquinho assim, lesse um pouquinho do zelo que Deus tinha. Gente, isso aqui é zelo, né? Por manter a santidade, por manter a pureza, sabe? Às vezes a gente lê meia Bíblia, né? E eu sou da palavra da fé. Eu creio em fé, prego sobre cura, graça e tudo mais, mas a gente precisa entender esse zelo. Porque tem muita gente que nesse caminho de graça e fé excessiva
tem negligenciado o caráter cristão, que é algo tão importante, sabe? Você não pode negligenciar a sua vida de caráter. Você precisa fazer, não é tudo de uma forma correta. Olha que doido, a gente viu uma vez lá, 24 mil morreram, agora aqui todo mundo é queimado. No outro momento, se rebelaram. O chão abre e engole os caras, engole a tenda, engole os animais. Então, tipo assim, quando eu olho isso, eu falo assim, é muito zelo, né? Tipo assim, pra gente viver de qualquer jeito hoje, um temor, de fato, precisa fazer parte da nossa vida, gente, porque é sério, ser cristão é sério, né? Esse tipo de igreja que tem se levantado, né? Não tem problema, vem de qualquer jeito, fica de qualquer jeito, né? Deus entende o seu pecado. Não tem pecadinho nem pecadão, né? Tipo, mentir é tão errado quanto o homossexualismo. Então vem aqui, se estamos meio de mentirosos, podemos estar no meio de homossexuais. É complicado, né? Eu sei que cada um pode fazer, não é? Oi? Como mudou aqui? Todo mundo pode fazer o que quiser na sua vida, né? São escolhas, né? Eu não julgo. Uma pessoa que quiser lá ficar batendo com a cabeça na parede, ela pode bater, problema dela, né? Uma pessoa que quiser cortar o dedo, ela pode cortar, assim como uma pessoa pode mentir, fofocar, se prostituir, né? Entrar em qualquer série de pecados, né? Cada um pode fazer a sua escolha, a gente não vai proibir isso. Mas a gente precisa entender que se a gente quer servir a Deus, se a gente quer de fato estar no ministério, aí já não dá mais para fazer qualquer escolha, porque a sua vida compete a você. Mas quando a gente fala sobre ministério, compete a Deus, existe uma norma. É como eu chegar numa empresa, a empresa fala que tem que ir de uniforme todo dia. Aí eu chego lá e falo, eu não vou de uniforme porque a empresa está me reprimindo e não sei o quê, porque, né, não sei o quê, bababá, e liberdade. Não, se você está numa empresa e a empresa fala que você tem que ter uniforme, não é reprimir, não é perseguir, são regras, né? Então assim, ou você trabalha na empresa e se enquadra dentro dessa regra, ou você sai da empresa, né? É simples assim. Então eu vejo às vezes algumas pessoas dentro das igrejas querendo brigar para mudar a igreja. Gente, você não briga para mudar a igreja. Se você não concorda com o que uma determinada igreja prega, você sai. Aí você vai para uma igreja que prega aquilo que você concorda, né? Tipo assim, certo ou errado, você tem que procurar um lugar que você se sente bem, que você acha que, né, aquilo que é pregado está em linha com aquilo que você acredita. Agora, não queira atualizar a Bíblia, não queira mudar as regras só para que você seja aceito. Não, eu tô aqui, eu durmo com meu namorado, durmo com a minha noiva e para mim tá tudo bem, agora o pastor tem que aceitar isso. Não, por quê? Porque a Bíblia diz que isso é pecado, a Bíblia diz que o sexo foi reservado para o casamento. Aí tem gente que vai lá e, o pastor me persegue. Não, fez errado, né? Você não está apto. Não é a mesma coisa, eu quero, né, atuar como médico sem fazer faculdade de medicina. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque existe uma regra, tem que estudar, né? Então, eu olho para cá e eu gero um temor no meu coração, né? E espero que esse mesmo temor, né, não medo, mas um respeito, ele venha a ser gerado no coração de cada um de vocês também. Bora lá, Josué 8, ele diz assim: o Senhor disse a Josué: não tenha medo nem desanime, pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra, vocês os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Dessa vez, porém, poderão ficar com os despojos dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 dos seus melhores soldados e de noite os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, prepare-se para entrar em ação. Quando nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, as entregará em suas mãos. Coloquem fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, chegou Josué e passou em revista a tropa, e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para escaparem escondidos entre Betel e Ai, ao lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada ao oeste.
Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacar no lugar onde estavam à vista do vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los e com isso acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que tem na mão, pois eu lhe entreguei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim como deu sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade, e em pouco tempo eles capturaram e incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça que subia ao céu, e eles não tinham para onde ir, pois israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores, ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida e a fumaça subia na cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado até Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com o que tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12 mil homens e mulheres, foram exterminados naquele dia. Nossa, o negócio foi feio, era sangue, hein? Ele diz: pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel tomou como despojo conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Então Josué colocou fogo na cidade de Ai e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, lançaram em frente à porta da cidade. Sobre eles levantaram a pilha de pedras que permanece lá até hoje. Verso 30. Então, Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor. O Deus de Israel seguiu as ordens que Moisés, o seu servo, havia escrito no livro da lei. Façam um altar de pedras inteiras de sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de comunhão. Enquanto os israelitas observavam Josué, ele copiou nas pedras a lei de Moisés que ele tinha escrito. Todo Israel, tanto estrangeiro como israelitas de nascimento, junto com líderes, oficiais e juízes, se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou em frente ao monte Gerizim e o outro em frente ao monte Ebal. Entre os dois grupos que estavam voltados um para o outro ficaram os sacerdotes, levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Verso 34. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres e as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Bora lá então, muito legal a gente ver aqui Deus sendo fiel, uma vez que o povo se porta de forma fiel. Bora lá então, Jó 25. Ele vai dizer assim, então Bildade, Bildade de Suá respondeu a Jó: Deus é poderoso e temível, ele impõe paz nos céus, quem pode contar com seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém ter nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais que as estrelas. Comparado a ele, somos larvas, nós mortais não passamos de vermes. Então a gente vê aqui, o pessoal falando que Deus é grande, mas eles não conseguem entender como Deus opera nessa grandeza na vida deles. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu oro para que essas verdades nos levantem, fortaleçam e assim nós possamos desfrutar do melhor do Senhor. Abençoa cada um, Pai, que está sendo fiel nessa leitura, que essas verdades alimentem, criem um bom fundamento para que eles sejam bem-sucedidos em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Deixa o like aqui se você chegou até aqui, já escreve aqui embaixo, Deus não falha. A gente viu, querido, que uma vez que o povo foi fiel a ele, Deus garantiu a vitória, garantiu em Jericó, garantiu em Ai e assim em todas as outras áreas, tá bom? Deixa o like nesse vídeo, segue lá, na minha outra rede social, no Instagram lá, o Leandro Machado, vai ser um prazer estar com você todos os dias, em novo horário agora, 7h27, Escudeiro 727, vai ser uma alegria ter você lá. Gente, um grande abraço e até amanhã no nosso vídeo 115. Bora lá, fique com Deus.